Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje eu separei 6 perguntas que vocês me enviam muito sobre o ateliê Canroyan, tá bom? E a gente vai discorrer um pouquinho a esse respeito. Claro que ao longo dessas perguntas informais que a gente vai conversar aqui, eu não vou conseguir me aprofundar, mas eu vou conseguir tirar algumas dúvidas de vocês sobre o ateliê Canroyan, tá bom? Primeira delas que eu recebo. Felipe, você trabalha para todos os públicos? Eu também recebi. Você trabalha com todos os tipos de instrumento? Então vamos lá. Vou fundir essas duas em uma pergunta. Eu trabalho sim para todos os tipos de músico. Iniciantes, intermediários, profissionais, semiprofissionais, solistas. Não tenho aqui nenhuma divisão. Não, eu só atendo determinados públicos profissionais. Eu não tenho esse tipo de pensamento. Tá? Então, eu atendo se você não sabe nada, é o iniciante, eu vou atender você fazendo os ajustes. Até porque, se eu quero que tenham mais músicos bons no Brasil, eu tenho que ajustar o instrumento possibilitando que aquele músico chegue lá. Senão não tem nenhum sentido, né? Então eu trabalho sim para todos os públicos. E a continuação da pergunta: com todos os tipos de instrumentos? Sim, com todos os tipos de instrumento. Você pode ter o violino mais simples no mercado, iniciante. Você pode ter um instrumento intermediário, avançado, profissional, solista. Eu, com orgulho, eu falo que eu já ajustei instrumentos dos mais simples que há no mercado e também já ajustei peças de colecionador que trouxeram instrumentos com certificado de Casa Tarício, por exemplo, Casa Rio de Londres, pagaram centenas de milhares de dólares, né? E também já restaurei instrumentos assim. A gente não fica nem falando muito que não é bom por segurança, né? Mas já ajustei instrumentos que tinham valores de mercado razoável. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que você vai ter a mesma qualidade de atendimento se você for músico estudante profissional, toca só na igreja, né? Ou se você é da Filarmônica de Berlim, ou se você tem um violino mais caro do mundo ou mais barato. Eu foco no meu cliente. A partir do momento que você me contrata para ajustar o seu instrumento, meu foco vai ser em alcançarmos a transformação que nós combinamos ali, que é possibilitar com que o instrumento alcance o pleno recurso sonoro, tá? Então, é isso aí. Segunda questão. Como faço... segunda pergunta foi outra. Qual a sua formação na música, Felipe? Você disse que foi músico profissional. Vou fazer um resumo aqui da minha história na música, senão a gente vai por longas horas aqui. Comecei a estudar música com 5 para 6 anos na igreja, então escolinha de música, né? Na congregação cristã, aqui no meu comum. Embaixo, né? Inclusive sou até hoje da congregação cristã, e dado o momento eu decidi me profissionalizar, gostei muito, falei não, quero ser músico profissional. Então eu adentrei orquestras, eu adentrei escolas primeiro, como a ULM, que eu estudei lá por muitos anos, né? Universidade Livre de Música. Então eu entrei na Universidade Livre de Música antes da formação do colégio ter concluído o terceiro colegial, fiz em paralelo, né? E lá eu estudei muita coisa. Eu estudei violoncelo, que eu fazia aula com um grande professor, o professor Watson Cleese, né, do trio brasileiro, né? Inclusive tem gravações hoje relativamente fáceis de achar no YouTube, no Instagram. Eu lá fiz aula de história da música, contraponto, harmonia, percepção, toda a formação que um músico profissional precisa ter. Depois eu estudei regência. Aí eu ministrei aulas particulares desses temas todos e também em escolas, Conservatório Musical de Guarulhos e todos os conservatórios aqui da região de São Paulo, quase todos, né? Tem inúmeras escolas, é impossível ter dado aula em todas, né? E dado o momento eu falei assim, eu quero agora me dedicar à luteria. Então as orquestras sinfônicas que eu tocava, que eram orquestras sinfônicas todas aqui da região, algumas de longe, eu saí dessas orquestras para tomar conta do ateliê e aí eu fundei o ateliê, né? Então o ateliê passou a se dedicar a ajustes
e restauros, tá bom? E recentemente eu voltei a dar aula, mas somente de regência no Conservatório Imperial, que hoje a gente já conta com mais de 2.000 alunos de regências espalhados pelo Brasil todo. Então eu tenho uma formação, uma vivência na música, profissionalmente. Por exemplo, eu vim para a loteria da música, eu não vim de uma profissão que não tenha nada a ver. Então eu escolhi algo que era sinérgico, né? Algo que tinha a ver, sim, com as minhas duas profissões, ou mais até, para que elas conversassem, né? Então, a minha profissão, as minhas profissões são essas. Essa é a minha formação em música. Aí eu fiz aula com grandes mestres, com Hans Manser, que hoje é, salvo erro, chefe de naipe da Sinfônica da Áustria, Kirill Bokatrev, um professor russo, que hoje, salvo erro, é chefe de naipe da Sinfônica do Catar. São grandes mestres que eu aprendi muito. E não vou citar o nome de todos porque a gente vai longe, né? Mas dediquei a minha vida ao estudo, ao trabalho. Simples assim, tá bom? Então essa é a minha formação musical. Eu tenho outras formações em outras áreas, como eu sou um aspirante à polimatia, eu gosto muito de ler outros assuntos, né? Mas não vem ao caso aqui. Terceira pergunta sobre o ateliê. Como faço para ajustar o instrumento aí contigo, Felipe? É bem simples. Existem duas maneiras. As duas você precisa entrar em contato comigo, que estão aqui, meu contato pelo WhatsApp. Você pode enviar o seu instrumento de todo o Brasil e de todo o mundo. Basta entrar em contato que eu vou te passar os valores e opções de ajuste. Vou te passar também como fazer o envio do seu instrumento, né? Em segurança, só empacotar bem, né? Tem músico que tem receio de enviar o instrumento. Mas pensa comigo, esse violino chegou da Tchecoslováquia até o Brasil. E não vai chegar da sua cidade até aqui? Por exemplo, não vai chegar do Paraná até aqui? Claro que vai. Tem que embalar bem. Hoje, qualquer palácio histórico do Brasil que você for visitar, você vai lá no Palácio de Campos de Jordão, que tem aqui em São Paulo. Olha os lustres que tem lá. Aqueles lustres chegaram da França até aqui. Por que chegaram ilesos? Porque existe uma técnica de transporte. E essa técnica que eu vou te ensinar para você enviar. É bem simples, tá bom? E a outra maneira é vindo pessoalmente, mas também tem que entrar em contato aqui comigo. Tá? A maioria envia porque está longe daqui, né? Até também, se quiser passear, vir aqui, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Quarta pergunta sobre o ateliê que eu reuni aqui. Felipe, você vende instrumentos e acessórios? Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu não comercializo instrumentos. Me dedico apenas a ajustes e restauros. Não comercializo instrumentos mais. Eu fiz no passado. Decidi não fazer hoje e me dedicar apenas aos ajustes e restauros. Por quê? Porque eu posso ter mais foco. Não dá pra gente fazer tudo. Por mais que eu trabalhe no ateliê sozinho, por mais que eu me dedicasse, né, a, por exemplo, ter pessoas treinadas por mim, não para ajustar, mas para atender os clientes que queriam comprar, eu preciso supervisionar, eu preciso selecionar as peças na hora da compra. Então tudo isso tiraria o meu foco do ajuste, do atendimento que eu faço para vocês aqui no ajuste. Então por isso eu me dedico apenas a ajuste e restauro. Isso quanto a acessórios, estojo, espalheira, breu, é o tipo de coisa que eu não vendo aqui no ateliê. Posso até indicar. Todas as peças para ajuste, que é o cavalete, pestana, espelho, alma, rabicho em Kevlar mesmo, tudo isso eu tenho, que são peças para os ajustes, tá bom? Então, tudo isso eu tenho, inclusive dou preferência para trabalhar com peças próprias nossas. E os demais itens não comercializo. Por quê? Porque nós não somos loja, nós somos ateliê de ajuste, tá? Você quer comprar 1 quilo de mussarela, você vai no mercado, você não vai na pizzaria. A pizzaria te vende a pizza pronta, eu te vendo o instrumento ajustado. Espero que esse exemplo simples os irmãos consigam entender. Quinto, Felipe, quais trabalhos você faz? Eu tenho vários vídeos explicando isso, mas em resumo, eu faço trabalho de sonorização completa, que é o ajuste daqueles 11 itens tocando cavalete.
troca de pestana, troca de alma, troca de kit, troca de espelho, restauros finos, se precisar abrir um instrumento para restaurar, tudo que é relacionado a ajuste e restauros eu faço aqui no ateliê, tá bom? Sexta pergunta, Felipe, quais trabalhos você não faz no instrumento? Eu não faço troca de verniz, eu faço restauro do verniz original. Aqui é um violino antigo, né, que o verniz foi machucado. Então eu faço aqui o restauro do verniz, para a gente chegar no mais próximo possível do que ele era. Isso eu faço. Troca de verniz, arrancar esse verniz e fazer outro, eu não faço. É um trabalho que eu decidi não oferecer aqui no ateliê, né? Por diversos aspectos, eu posso até fazer um outro vídeo. E o trabalho de abrir um instrumento especificamente para tirar medidas e alterar, eu não tenho feito, tá? Eu nunca pensei, na verdade, esse tipo de trabalho, que muitos chamam isso de harmonização. Eu faço a sonorização, que é aquele primeiro trabalho dos 11 itens. Abrir o instrumento e mexer na medida, eu não gosto de mexer em medidas de instrumento prontos. Ah, dá certo, Felipe? Não dá, eu não estou nem entrando nesse mérito. No meu interpretar, eu já ajustei dezenas de milhares de instrumentos. A sonorização, que é o ajuste de instrumento, você tem um custo-benefício infinitamente melhor. Respeito a alguém que possa pensar diferente. Tudo bem, cada um tem as suas maneiras de pensar, mas eu recomendo dessa maneira e tenho certeza que se a gente fizer a sonorização, você vai gostar muito, vai evoluir bastante, vai ter muitas alegrias aí tocando o seu instrumento, tá bom? Enfim, 6 coisas sobre o ateliê está dito. Recapitulando, podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiver, é só entrar em contato através do WhatsApp, que vai ser um prazer te atender. Até breve.